Oi, gente, mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre os contratualistas. Esse primeiro aí que vocês observam seria o Thomas Hobbes, o segundo John Locke e o terceiro Rousseau. Vamos ver se eles apoiavam, se eles não apoiavam o contrato social. Thomas Hobbes, que é esse primeirinho aí, ele ficou muito conhecido com o livro dele, o Leviatã, que seria o Leviatã. Tem até uma imagem dele aí, que seria um monstro que ficava no mar, que causava terror na cidade, que vinha causar terror na cidade. E ele vai fazer uma analogia aos homens, que vivem sobre suas próprias leis, as leis que eles criaram. Para Thomas Hobbes, a lei era a lei do mais forte no estado de natureza. O estado de natureza, o homem é lobo do homem, como está aí na frase, né? A frase mais conhecida dele. E era a lei do mais forte, ou seja, todos eram iguais, mas quem vencia era o mais forte. Quem era o mais fraco perdia aquela delimitação daquele território. E essa questão era muito instável, porque você não sabia o que o outro estava planejando, se ele estava planejando te matar, roubar tudo que é seu. Porque para Hobbes, o homem seria um homem ruim, egoísta e causador de dor. Causador de dor e causa guerras, causa conflitos. É egocêntrico, é egoísta, não é bom. Então, por isso, por essa instabilidade do homem, por ele ser ruim e egoísta, era necessário sim um pacto social, um contrato, um estado que dizia, né? Porque no contrato tem o quê? Leis e normas para as pessoas agirem, como as pessoas agirem, como as pessoas devem se comportar e agir em uma sociedade. Conseguir, né, se relacionar, se interagir. Sem causador, sem guerras, sem conflitos. Então, o pacto social era, sim, aprovado por Thomas Hobbes, porque o homem é lobo do homem. O homem não confia em outro homem, não sabe o que ele está planejando, não sabe o que ele está pensando, porque ele é muito instável. Ele é guiado pelos seus interesses, como Maquiavel pensava. Então, Thomas Hobbes era a favor do contrato. Agora, John Locke, vamos ver. Para John Locke, ele era bem relativo, hein? Ele dizia que o estado de natureza era de relativa paz, de concórdia e harmonia. Nessa época já havia a propriedade, cada uma pessoa tinha os seus delimitações onde moravam. Só que era muito relativo, você não tinha segurança do que é seu, se as pessoas iam tomar ou não. Por isso, era necessário o pacto social, o contrato, para você ter essa segurança da propriedade, de proteger dos perigos, de proteger de ser roubado, de ser pego pelas outras pessoas. Porque, como ele pensa, era relativo. A paz, a harmonia era relativo, poderia se transformar em guerra a qualquer momento. Então, ele diz: o homem não é bom e nem mau. Vai depender da situação em que ele está passando. Por isso, ele é a favor do pacto social, que o poder de todos e o Estado deve garantir proteção, propriedade privada, vida, liberdade e dentre outras coisas. E sem esse pacto social, sem essa proteção, seria um governo tirânico, causa o estado de guerra, né? O estado de guerra, o estado de natureza. Então, John Locke aprova também o contrato pela questão da segurança, da propriedade, da vida, da liberdade. É preciso um contrato para dar leis e normas. E Rousseau, o bichinho, foi o único que disse: não acredito no pacto social. O pacto social é injusto e é preciso refazer. Apesar de ele dizer que é injusto, precisa refazer, ele acreditava que, uma vez criado o pacto, não ia se desfazer, não ia refazer ele. Ele acreditava nisso, não acreditava no retorno do estado da natureza. Porque ele dizia que o estado da natureza era bom, era um lugar bom, as pessoas eram boas, os homens não eram ruins. Ele dizia que com o pacto social, o homem foi corrompido quando ele entrou na sociedade. Ele dizia que a liberdade que tinha no estado de natureza causava igualdade e por isso o homem era bom, porque ambos tinham toda uma vontade geral, para não visar interesses próprios. E a partir do pacto social, do contrato, o homem acaba sendo corrompido por interesses, por não ter essa liberdade, ter que seguir regras e normas.
E, resumindo mesmo, Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Ele dizia que no estado de natureza era ruim, era egocêntrico, era egoísta. Então era por isso que deveria ser feito o contrato. John Locke vai mais por... o homem não é bom e nem mal. Mas para proteger as minhas coisas, a minha propriedade, ter liberdade à vida, ter liberdade a várias coisas, vamos fazer o contrato. Porque o contrato vai garantir proteção, o Estado vai proteger. E Rousseau disse, vai contra eles dois. A sociedade corrompeu o homem, o contrato corrompeu o homem, porque o estado de natureza era bom, não tinha maldade. Certo? Vamos para uma perguntinha. Do Enem, texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão o que lhe pode ser oferecido por sua própria força e inversão. Né? Frase do livro Leviatã de Hobbes. Agora, Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. A gente já respondeu essa e a questão correta é D. A questão da condição original, a questão da diferença que cada um pensava sobre o estado de natureza, porque para Hobbes o estado de natureza era ruim e para Rousseau o estado de natureza era bom, era good. Então, foi isso o vídeo falando sobre Hobbes, a questão o homem é o lobo do homem, John Locke, o homem não é bom e nem mal, e Rousseau, a sociedade corrompe o homem. Esses foram os pensamentos, e eles trataram sobre o contrato, esse pacto social que foi criado pela sociedade, o Estado, e o que cada um pensava, por isso que é conhecido, né, estuda junto, são chamados de os contratualistas, apesar de Rousseau não acreditar que o contrato deu certo, é bom para a sociedade, ok? Até o próximo vídeo que vai ser sobre Montesquieu.